Capítulo 1. O que a disciplina faz por mim? Muitos homens, muitos mesmo, enfrentaram os mesmos problemas morais e espirituais que você está enfrentando agora. Felizmente, alguns deles guardaram um registro de seus problemas. Você aprenderá com eles se assim quiser. J.D. Salinger. A citação que abre esse capítulo é do clássico americano O Apanhador no Campo de Centeio e nos lembra de que ao longo da história, muitos já caminharam pelos mesmos caminhos de luta e incerteza que nós estamos enfrentando diariamente. O que diferencia a nossa jornada não é o fato de termos problemas, mas o modo como escolhemos lidar com eles. Quando olhamos para os exemplos dos outros e refletimos sobre como esses homens e essas mulheres lidaram com suas dificuldades, podemos encontrar respostas, ou pelo menos orientação. Napoleon Hill confirmou isso quando escreveu: Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender na vida é a arte de pôr em prática os conhecimentos e a experiência de outros. Usando essas duas citações como base, compartilho com você um pedaço da minha história. Talvez você se identifique com algumas partes dela, talvez consiga tirar algo que sirva de lição para a sua própria jornada. Mas deixo claro que meu objetivo é fazer você responder melhor a pergunta que finaliza esse capítulo. Então, vamos lá? Sou filho de negro, pobre nordestino. Até os 12 anos fui um garoto comum de Santos. Na escola era aquele tipo de criança com um desempenho medíocre. Fazia muita força para tirar boas notas, mas no fim os resultados eram péssimos. Já meu irmão brilhava sem precisar de tanto esforço e por isso ganhava os louros. Minha irmã também se destacava. Eu, no entanto, não recebia nenhum elogio. Era o filho do meio, aquele que dava mais trabalho na visão do meu pai, que sempre me alertava. Filho, você precisa ter responsabilidade. E eu pensava, preciso ter isso que meu pai quer que eu tenha, mas eu não sei o que é. Fui descobrir o que realmente significava ter responsabilidade por meio de meu melhor amigo. Marquinhos, que não faltava às aulas de natação, foi quem me mostrou o caminho. Marquinhos, vamos brincar hoje? Pô, Joel, hoje não dá, eu tenho aula de natação. Marquinhos, vamos até a minha casa, quero mostrar uma coisa bem legal. Não posso, eu tenho aula de natação. Então eu disse: Eu também vou fazer natação. Você vai estar lá e eu quero ir. Foi assim que encontrei o esporte que mudaria tudo em minha vida. Pulei na água e adorei. A partir daí, me dediquei de corpo e alma. A natação, como a escola, exigia muito esforço, mas, ao contrário dos estudos, os resultados na piscina começaram a chegar. Sabendo que poderia melhorar mais e mais, fui ficando mais e mais apaixonado. Um ano depois de entrar para a natação, participei da minha primeira competição. Expectativa alta, frustração certa. Perdi e chorei de raiva. Quando meu treinador me perguntou o motivo do choro, desabafei, demonstrando estar arrasado. Então, a fim de me motivar, ele aumentou minha responsabilidade. Amanhã o treino vai começar às 5 horas da manhã e se você chegar no horário já estará atrasado. Este é o resumo da minha criação. De um lado, meu treinador que nunca atrasava e do outro, meu pai que dizia: Experimentou? Gostou? O que é isso para você? Então levanta e vai, porque seu treinador estará lá. Esse cenário foi me moldando, me dando disciplina, foco e noção de hierarquia. 2 anos depois, me consagrei campeão paulista numa prova individual. Fui elogiado pelo meu treinador na frente dos meus amigos de equipe. Gostei ainda mais daquilo. Literalmente mergulhei no esporte e fui percebendo que era melhor em algumas coisas e pior em outras. Eu me dedicava mais às atividades de que eu gostava e quanto mais me dedicava, melhor eu ficava. Até aí tudo bem, mas a empolgação que eu compartilhava com meus pais me levou a querer ser igual ao melhor. Até aí tudo bem, mas a empolgação que eu compartilhava com meus pais me levou a querer ser igual ao melhor daquela época. Vejo que isso é comum. Quando desejamos o sucesso, mas ainda não temos clareza de quem somos e qual é o nosso verdadeiro potencial,
Projetamos nossas sombras em algumas referências. No meu caso, era o Gustavo Borges. Eu sonhava em ser como ele. Para se ter uma ideia, na porta do guarda-roupa de minha mãe havia uma foto do Gustavo comemorando uma de suas muitas vitórias. Com 4 medalhas olímpicas e 3 pan-americanos no currículo, ele ainda é um dos maiores nomes na natação mundial. Eu tentei muito ser igual ao Gustavo, e enquanto não consegui vencer sendo como ele, eu sofri. Demorei a encarar os fatos. Eu tinha 1,88 m de altura e o Gustavo 2,04 m. Eu tinha 1,96 m de envergadura, aquela distância entre as extremidades dos braços abertos, e ele 2,33 m, o que em provas de velocidade faz total diferença. Por um lado, eu estava me espelhando em um modelo vencedor, porém, a partir do momento em que passei a querer ter a altura dele, a mão do tamanho da dele, a minha busca deixou de ser saudável. O que eu queria era simplesmente impossível, e eu só sofri enquanto não tive clareza disso. Cheguei ao ponto de questionar meu pai. Pô, pai, por que você não me fez mais alto? E o detalhe era que meu pai tinha 1,70 m e minha mãe 1,56 m. Eu estava me comparando com um padrão inalcançável. Eu queria de alguma forma ser uma cópia do meu ídolo, sem perceber que isso me impedia de me conectar com o meu verdadeiro potencial. Se você olha o seu hábito, você prevê o seu futuro. Passei 6 anos nadando como um vencedor, tentando me equiparar ao Gustavo Borges, até que finalmente aprendi uma grande lição. Estava eu em uma disputa direta com ele, e ao sentir o peso da minha frustração, fiz uma oração mais ou menos assim: Senhor Jesus Cristo, neste exato momento, para tudo o que você está fazendo e quebra as pernas desse filho da mãe. Que oração audaciosa, né? Quem eu pensava que era para mandar Deus parar tudo e me atender? O que eu aprendi ali, naquele momento de desespero e cegueira, foi algo que nunca mais vou esquecer. Pedir permissão para ser vencedor não funciona. Não adianta fazer apelo para o que não está ao seu alcance, porque por mais que você queira, o que está fora da sua realidade não vai acontecer. Não importa o quanto você ore ou peça. O resultado daquela competição para mim foi claro. Eu costumo brincar que existe uma diferença entre ganhar e o que o Gustavo fez comigo naquele dia. Quando cheguei à parede da piscina, ele já estava do outro lado, seco. O meu sonho de ser uma réplica perfeita dele foi enterrado naquele momento. Ali, em 2001, tive uma das maiores lições de toda a vida. Ao tentar ser outra pessoa, eu abri mão de lutar com minhas próprias habilidades, de respeitar a minha história e essência e de desenvolver minhas competências de forma única para alcançar o meu objetivo. O aprendizado foi poderoso. Eu não deveria tentar ser como os outros são. Essa lição ficou guardada comigo desde então. E é por isso que hoje, quando olho para minha jornada, percebo que não se trata de ser o melhor que os outros, mas de ser o melhor do que você mesmo. Por que isso importa? Primeiro, porque a comparação constante com os outros só alimenta a frustração e a insegurança. Cada um de nós tem um caminho único, uma história própria e um conjunto distinto de habilidades, experiências e desafios. Quando passamos nossa vida inteira tentando ser alguém que não somos, deixamos de investir no que realmente importa: quem nós somos. A verdadeira performance de alta qualidade não vem de ser melhor do que o outro, ela vem de ser melhor do que ontem, de ir além das nossas próprias limitações, de crescer e aprender constantemente com as nossas experiências. Quando focamos o nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio melhor, a pressão que sentimos diminui, a confiança aumenta e, mais importante, a sensação de estar no controle da sua própria jornada se solidifica. Quando comecei a perceber isso, meu foco se voltou para o que eu podia controlar. Parei de tentar replicar o sucesso de outras pessoas e comecei a entender minhas próprias necessidades, meus pontos fortes e fracos, minhas paixões, meus limites. Isso não só me fez mais forte como pessoa, mas também me ajudou a ter uma abordagem mais eficaz, tanto nos meus treinos quanto nos meus negócios. E o mais interessante é que essa mentalidade atraiu muita clareza. Essa clareza me trouxe mais de 30 medalhas em diversas competições
e a oportunidade de representar a seleção brasileira por 4 anos. Tive a honra de estar entre os melhores nadadores e me destaquei com uma medalha de bronze no Open, uma competição em piscina curta. Também ganhei 2 bronzes em campeonatos brasileiros, em provas individuais ainda de base. Em 2002, vivi uma grande experiência. Participei do Mundial de Durban, na África do Sul, e cheguei à final dos 50 metros livres. Percebeu? Clareza é um ponto-chave para alcançar qualquer tipo de resultado. Não é à toa que espalhei pequenos exercícios de autorreflexão ao longo de quase todos os capítulos deste livro. São perguntas que farão você ter maior clareza de quem é e do que busca. Não pule, não os ignore. Eles serão fundamentais na construção de uma rotina de resultados. Clareza joga luz sobre o tema central deste livro, disciplina. Quando me perguntam sobre disciplina, percebo que muitos estão fazendo a pergunta errada. Não é como ter disciplina, mas sim o que a disciplina faz por mim. Entendendo melhor quem eu era, com a devida clareza, a disciplina foi mais facilmente alcançada. Então, cada medalha que ganhei, cada título que conquistei foi fruto disso: autoconhecimento, clareza e disciplina. Esses 3 elementos compõem a chama silenciosa que transforma sonhos em realidade. Adquirir bons hábitos é um desafio, porque, ao contrário dos hábitos prejudiciais, os benefícios dos bons hábitos não são imediatos. Precisamos de visão e foco para perceber o verdadeiro valor da disciplina. Por isso, antes de buscar desenvolver a disciplina, tenha clareza o que realmente eu quero. Somente então você poderá trilhar um caminho de sucesso em todas as áreas da sua vida. Vamos agora ao primeiro exercício. A verdadeira vitória não está em imitar, mas em ser autêntico e trabalhar com aquilo que você tem. Exercício de reflexão. Encontre um lugar calmo onde você possa refletir sem distrações. Pode ser uma mesa em sua casa, um parque ou até mesmo uma cafeteria tranquila. Desligue o celular e qualquer outra distração. Pegue um caderno ou uma folha em branco e se prepare para escrever. Não se preocupe com a gramática ou a organização do texto. O importante é colocar no papel aquilo que está na sua mente, sem filtros. Responda com sinceridade: o que eu realmente quero alcançar na minha vida?